Cara, e aí? Tá gravando já esse negócio? Já. Então, beleza. Jurubebas? Sim, Jurubebas, o pior e o melhor podcast do planeta. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, empresário. Ele tem bar e restaurante, é um cara que lida com as pessoas diretamente, tem muita experiência nessa área, né? E provavelmente vai trazer aqui uma montanha de percepções, de experiência de vida e condução desse tipo de negócio. E você, né, que às vezes está pensando em ter um bar ou um restaurante, você que já tem, né, e as coisas ficam assim meio que capengas e tal, presta atenção nesse cara, porque ele sabe muito desse assunto, né? E a gente convidou ele para dar uma conversada conosco aqui no Jurubebas, e com certeza o assunto aqui vai passar por uma série de coisas que envolvem esse tipo de negócio, né? Do mundo empresarial. Vamos falar de mão de obra, vamos falar de tributos, de carga tributária, vamos falar de serviço, de qualidade, de preço. O que der para a gente falar aqui hoje, a gente vai falar, até porque essa é uma grande necessidade de muitas pessoas que querem se aventurar aí no empreendedorismo e não tem experiência nenhuma. Aliás, essa é uma característica do brasileiro, né? O brasileiro sabe tudo, né? Ele não sabe nada, na verdade, mas fala, ó, se tiver aí uma vaga para astronauta, eu tô lá e vou entrar e vou virar astronauta. Então, é nesse aspecto aqui que a gente vai lidar com o Sérgio de Souza, que todo mundo conhece como Sérgio Esquina 62. Sabe aquela coisa que o produto leva o nome da pessoa? Por exemplo, eu tenho um amigo de muitos anos, era Zé do Peixe. Por quê? Porque o cara era um baita pescador e tal, não sei o quê, mexia com peixe, vendia peixe, aí o nome, ninguém sabia qual era o sobrenome dele. Mas você falou Zé do Peixe, é o cara, né? João do Boteco e assim vai. Então hoje nós temos aqui o Sérgio de Souza, que na verdade todo mundo conhece como Sérgio Esquina 62. Sérgio, que aliás é xará de um dos meus irmãos, né? Sérgio, prazer enorme tê-lo aqui. Espero que você possa trazer um pouco dessa experiência longa que você tem sobre esse negócio, principalmente sobre convivência, como é que é tocar, porque todo mundo acha que é fácil, né? E eu vou te dizer uma coisa, boteco, principalmente boteco, na minha opinião, é a coisa mais complicada de você tocar. Todo mundo acha que é fácil, mas só depois que o cara entra que ele vai sentir o drama. Seja bem-vindo. Bom, boa tarde, muito obrigado por estar aqui presente com vocês. A espiritualidade aqui é muito boa. Ao entrar na casa eu já me senti muito bem. Que legal. Bom, a experiência de você ser empresário, botequeiro e ser uma pessoa que faz questão de estar no meio do povo, porque você tem que estar contagiante, né? Uhum. Ela não é fácil, entendeu? E não é para quem pode e para quem quer, é para quem realmente tem esse dom. E eu nasci com o dom de estar no meio do povo. E isso me contagiou hoje como proprietário de bar, né? E de boteco. E a gente se sente muito feliz em trabalhar e levar o que tem da gastronomia brasileira à mesa para que a pessoa saboreie bem. Antes da gente entrar nesse assunto, há quanto tempo você está nisso? Olha, para mim entrar na parte culinária, desde criança eu entendo bem. Pois a parte para mim entrar tem há 4 anos só. Como empresário? Como empresário. Era para mim ser só um empreendedor, só para mim investir o dinheiro, na verdade. Uhum. 2 pessoas que entrou, me deixou na mão e eu assumi. Aí você falou, bom, então é comigo. Já que não tem outro jeito. Eu assumi junto com a minha esposa, junto com a minha filha, nós fomos para a cozinha, nós fizemos tudo e nós demos conta durante 2 meses dentro, assim, direto. Depois nós contratamos as pessoas, nosso cardápio nós mesmos que fazemos, e demos sequência. Cara, isso que você acabou de falar acontece demais, né? A pessoa de repente está ali no negócio que ela era apenas um investidor e aí
acontece alguma coisa e o cara tem que ir para dentro do negócio. No seu caso, você achava que podia, assim, você já tinha essa ligação? Você achava que você seria o cara do boteco que você é hoje? Eu sou uma pessoa muito compromissada com o que eu tenho e com o que eu faço. Então, assim, eu não acho. Tudo que você falar pra mim, onde eu entrar, eu vou e faço. Entendi. Então, aquilo ali pra mim, eu me senti duas obrigações. Uma, de não jogar fora o que eu lutei pra ganhar, porque pra ganhar demora. Pra perder é do dia pra noite. Uhum. E a outra, Léo, foi o gosto que eu peguei. O amor que eu peguei. Então, isso é fácil pra mim. Eu fui gerente de empresa com 14 anos de idade. Hoje tem crianças, adolescentes que trabalham? Não. Eu comecei a trabalhar... Não, hoje é proibido, inclusive. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Eu tenho 41 anos de serviço prestado. Eu comecei com 12 anos também, eu fui pacoteiro das Casas Buri. Lembra das Casas Buri? Lembro. Pois é, então. Arrumaram um emprego para eu trabalhar de pacoteiro e eu fui lá e olha, eu vou te contar uma coisa. Eu era um excelente pacoteiro nas Casas Buri. Depois fui para um supermercado, depois fui para o Banco do Brasil. Fui escolhido entre os alunos da cidade para ser menor estagiário no Banco do Brasil. Também me revelei lá e tal, não sei o quê. Mas a comunicação estava no meu sangue, né? E eu acabei escolhendo isso e fui lidar com comunicação a minha vida inteira. Mas é interessante que naquela época você era natural, né? Natural. Agora, para ser bem sincero contigo, Sérgio, eu sinto que foi muito cedo, porque você com 12 anos, você tinha um monte de coisa ainda para fazer, um monte de peraltice para aprontar e tal. Eu fiquei adulto muito rápido e eu acho que a gente sente falta disso depois. Como a idade vai chegando, você fala, pô, eu perdi algumas coisas que eu poderia estar fazendo como adolescente, como jovem e tal, porque, cara, eu virei um sujeito extremamente responsável, sabe, assim, adulto, muito criança. Então, eu não vejo isso assim exatamente como vantagem. Hoje eu até entendo por que a legislação protege as crianças nesse sentido, até porque nem todo mundo é honesto para deixar uma criança trabalhar porque aquela criança quer. Muita gente usa a criança para trabalhar, fala, mas precisa, não, mas não tem esse papo. Ou seja, uma coisa é você ensinar uma coisa para uma criança e tal, outra coisa é você enfiar ela no trabalho, querendo ou não, entendeu? Então eu acho que nesse ponto aí, a legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi um avanço enorme e hoje muitas crianças conseguem vivenciar a sua adolescência, pré-adolescência, juventude e tal, em favor disso, né? Em função disso, aliás. Tá, nós estamos aqui com o Leal Jurubebas. Jurubebas. Ela é amarga? Muito. E a vida? Também. Então a gente pode pôr um pouquinho de doce nela. De que forma? Realmente nós somos muito cedo, nós trabalhamos muito cedo, buscamos um oriente de crescimento, amadurecemos, perdemos parte da infância, mas se parar um pouco para analisar, ao sábado e o domingo era o quê? Nós tínhamos uma vida diferenciada, que nós ficávamos na rua, jogava bola, era bete, era basquete, era vôlei, e tudo. Nós tínhamos brincadeiras, nós tivemos uma vida. Eu soube aproveitar os finais de semana. Meio de semana, eu me dedicava ao trabalho, entendeu? Deixei meus estudos de lado, arrependi. E essa parte foi a parte que eu mais arrependi. Porque eu fui formar com 30 anos de idade, 30 e poucos anos de idade. Então é onde dói. Por quê? Porque você ultrapassa a linha que você tem da época de adolescente para jovem, né? Para moço, que na época, para me poder formar. E não, eu fui formar mais tarde. Então isso aí é ruim. Agora, final de semana, era jogar bola, era bete, era garrafão, meio de rua. Aí nós tínhamos vida. Naquela época, né, assim, o que você tinha de opção para se divertir e tal, o mundo era muito mais analógico, vamos dizer assim, do que é hoje, né? Hoje, assim, é difícil você ver uma criança que tenha qualquer, assim, que seja
que tenham alguma semelhança com a infância que a gente tinha naquela época. É praticamente impossível. Os próprios pais hoje têm uma postura completamente diferente, são muito mais ausentes do que antigamente, né? Meu pai me levava para pescar, a gente ia a pé para a beira do rio pescar, eu tinha 7 anos, 6 anos de idade. Cansei de fazer isso, cansei de atravessar o rio agarrado nas costas do meu pai, ele nadando de um lado para o outro, para você ter uma ideia, com 6, 7 anos de idade. Ou seja, essa ligação, essa infância aí, isso, assim, isso dá de balaiada em qualquer infância hoje, porque você convivia muito mais, né? Mas o mundo, infelizmente, se é pro bem ou pro mal, todo o progresso vai trazendo um monte de coisa, um monte de inovações e tal. Agora há pouco mesmo eu estava conversando com o Rodrigo aqui, a gente tem um conhecido, um amigo, cujos filhos estão estudando nos Estados Unidos, mas eles estão aqui. Ou seja, a escola é virtual. Entendeu? Os caras estão aqui, mas será que a convivência com os outros alunos lá não vai fazer falta no futuro? Claro que vai fazer falta. Então tem certas coisas, certos melhoramentos, sabe? Que, por exemplo, no seu caso, né? Você que tem lá um bar, restaurante, tal, que a gente apelida de boteco, né? Mas não no sentido de diminuir, é porque o boteco ele é mais próximo, ele é mais íntimo da gente ali e tal. Mas vamos lá. Cara, não dá para conceber um boteco virtual, né? Não dá. Não dá. Não dá para você ligar lá e falar, manda uma cerveja para mim aqui. Não tem cabimento. Você tem que estar lá, você tem que estar comendo um tira-gosto ali, tem que estar convivendo com as pessoas que frequentam lá. Você tem que ter intimidade com o dono do negócio, entendeu? Ou seja, se algum dia alguém vier com essa conversa fiada de boteco virtual, tem que ser para esse povo acostumado nesse mundo virtual. Para pessoas como nós, não vai funcionar nunca. Eu concordo plenamente. Eu acho que nós estamos numa situação diferenciada. É um momento de você estar no bar, no boteco, para você conversar, para você distrair, para você conseguir ter um pouco do seu tempo para você mesmo. Até mesmo porque hoje o que? Aparelho eletrônico, celular. Hoje muita gente não consegue largar. E lá no boteco, com um sonzinho ao vivo, um petisco, batendo um papo, a pessoa até esquece um pouco de lado. E graças a Deus isso acontece, né? Porque, cara, fora de brincadeira, hoje você olha para casais almoçando fora, jantando, um sentado do lado do outro, cada um num celular, cara. Ninguém conversa mais, entendeu? Verdade. O cara sozinho no boteco lá no celular, na maior solidão do planeta, e um monte de gente ali do lado, podendo rolar uma conversa boa, legal, que vai te distrair e tal. Não, ou seja, essa ferramenta, ela extrapolou demais. Ela era para trazer um benefício, e acaba trazendo um monte de malefícios por causa da utilização. E o mundo só está piorando nesse sentido, entendeu? Era para modernizar, para buscar chegar mais rápido à informação. Sim. Mas ela fez ao contrário, ela leva informação. Mas ao sentar uma mesa, ver uma comida bonita, você já tira a foto dela e já posta. Então quando você posta, houve comentário. E os comentários, tô aqui no esquina e tal. Aí vem mais gente, aí você larga do lado. Mas quando não vem, a pessoa não sai do celular. Tem gente que nem se você perguntar o sabor da comida que ele comeu, ele não lembra. Tamanha é o mergulho que ele dá naquele negócio lá. Bom, já que a gente tá falando de comida, assim, eu tive a impressão de que esse é um lado seu que tem um negócio diferente. Eu me faço, o cardápio somos nós e tal. Você tem uma ligação maior com essa coisa da culinária? Olha, o que acontece? Em Deus de criança, eu sei tudo de cozinha comum, que é uma cozinha comum, família, né? Mas a gente vai aprimorando, por quê? Mas você metia a mão na massa mesmo? Sim, sempre, entendeu? E a gente vai aprimorando. Hoje vem alguns temperos, algumas formatação de você trabalhar dentro da cozinha que leva um sabor diferenciado à mesa. Eu ainda sou mais da moda antiga. O meu negócio é pimenta malagueta, pimenta bode, alho e sal. Mas para me levar à mesa eu não posso ser assim. Então eu dou uma incrementada que o pessoal gosta. Você tem assim, lá no Esquina, tem algum prato que te surpreendeu? Tipo assim, eu não apostava tanto nesse negócio aqui, mas, cara, todo mundo ama e o negócio virou outra coisa que quando eu criei eu não imaginava. Tem isso? Olha, eu tenho um predominante que sempre teve, que é o Quarteto 62. É uma composição de 4 itens, né? 4 produtos que eu tenho. Ele vai.
Porém, todos os meus são bons. Um exemplo. Você gosta de cupim? Amo. Tá. Como que o cupim vem? O cupim? Gordura. Bom, é muita gordura. O meu não. E tal. O meu não. Desfia. Então, hoje, se você for no Esquina 62 para fazer uma refeição de à la carte, pede um cupim. É mesmo, É. cara? Aí você vai sentir a diferença. Ele desfia. E outra, a gente tira toda aquela parte gordurosa dele e vai à mesa saborear delicioso. Cara, que interessante, cara. O Esse é o cupim diferencial. não é, no seu caso lá, não é aquele show de gordura. Não, de forma alguma. Entendeu? Macio. Não. Desfia. Derrete, né? Derrete. Ei, Entendeu? vou te falar, né? Derrete. Se eu não tivesse almoçado há meia hora, eu já tava babando aqui. Derrete. Ai, ai, Derrete. que legal, cara. Então é um diferencial que a gente tem no à la carte é o cupim. Agora, todos são bons? São. A carne de sol, foi eu que preparei ela. Nós chegamos 5 vezes para poder pôr ao ponto de levar à mesa, Entendi. né? Como é que acontece esse processo? Por exemplo, carne de sol, né? Ó, eu preciso fazer Ela é uma carne carne de sol. serenada, na verdade. Ok, a gente fala tá. carne de sol, mas ela é mais É, serenada. tá. Mas carne serenada. Como é que é esse negócio assim? Como é que acontece esse processo até você tomar a decisão de, ó, ela agora pode ir para a mesa de um cliente? É porque existe duas formas. A carne de sol, que eu até cometi aqui falar carne de sol, porque a gente chama, né? Aham. Todo mundo sabe o que aquela é. que deixa lá dia e noite no sol e no sereno. Uhum. A nossa não. A nossa ela tem que tomar um período de sol, um período de sereno. Uhum. Ela não pode ficar constante. Entendi. Ela tem o tempo certo de chegar ao ponto que eu preciso dela. Aham. Aí um exemplo, esse dia para trás chegou lá errado, eu devolvi tudo. Falei, não é assim que a gente fez. Então tem que estar no ponto para a gente servir ela. Eu já faço um diferencial, eu já sirvo ela já fatiada. Facilita até para você. Entendi. E ela vem com mussarela gratinada. Quando a pessoa não gosta, né, tem lactose, ela pede para retirar o queijo. Entendi. E é um prato de sucesso lá. É um prato de sucesso. Na questão de à la carte, é um prato de sucesso. Agora, Sérgio, como você falou, ó, eu, minha esposa, minha filha, a gente entrou no negócio, a gente trabalha, faz, acontece. Ok. Mas você contratou pessoas. Sim. Como é que é esse negócio de mão de obra em restaurante, bar e restaurante? Então vamos lá. Eu abri a primeira unidade, que foi em Aparecida de Goiânia. E lá em Aparecida, quando eu fiquei só, eu fui trabalhando, ganhei 2 prêmios em 2023 da Spaten, né? Por ser o melhor da época. E no Comida de Boteco. E logo depois eu senti a necessidade de abrir o Esquina 62 Goiânia, qual está ativo no momento. Os outros estão parados porque eu estou fazendo uma nova construção em Aparecida. E aí, o que aconteceu? Aquilo ali foi me trazendo para mim ter familiaridade com meus colaboradores. E eu contratei uma pessoa que está lá até hoje. Uma pessoa que forte para falar, para agir e tudo, você tem que saber. E é uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta, uma pessoa que eu falei, aconteça o que aconteceu, eu tô junto. Sabe lidar com as pessoas. Então assim, não é fácil. Tem patrão que tem estupim curto para qualquer coisa. E eu vou maleavelmente trazendo a minha equipe para mim. Uhum. A equipe, ela não pode só apanhar. A equipe tem que ser carinhosamente junto com você, mostrando. Ela tem que ter o valor merecido, né? Eu tive um elogio esses dias e eu não compartilhei para mim. Eu chamei todo mundo e passei para eles. Porque não faz parte só de mim. O Sérgio que tá aqui hoje, não é ele sozinho que consegue fazer as coisas. Ele é parte da equipe. Nós fazemos o líder da equipe. Uhum. Então a equipe, muitas das vezes, eu não sou autoritário. Eu cheguei esses dias no Ado, que é meu líder de cozinha, falei, Ado, faz favor, vamos preparar isso aqui e vamos mudar isso. Aí ele, chefe, eu te dou essa ideia. Junto a minha, a dele, da minha esposa, todo mundo, olha o que saiu. O melhor petisco que está sendo concorrido agora. Entendeu? Uma flaudinha.
desfiar do 62. Entendeu? Melhor petisco. Então, tudo isso é uma coletividade. Agora, ontem eu chamei a atenção do pessoal. Quando eu chamei a atenção, todos entenderam. Eles falaram, o senhor está certo. Nós temos que nos corrigir. Agora, quando a equipe fecha a cara, apela, aborrece e vai embora, não é equipe. E na verdade, nesse caso aí, eu atribuo isso ao líder mesmo, né? Quando o cara não lidera direito, ele não consegue construir uma equipe, não dá conta. Ela pode estar ali trabalhando e tal, mas ela não suporta a pressão no momento que a pressão chega. Ela se desfaz, porque ela não era uma equipe de verdade. Ela não tinha um líder, porque o líder é não só a essência dela, né? Ele é a liga. Ele é que mantém, ele é o lastro, ele é a âncora ali, ó. Sem isso... Eu sou daquela época antiga, raiz, de ter amor. Uhum. Hoje, você contrata um gerente, ele já acha que ele é o chefe. Entendi. E o chefe é o quê? Quem é chefe é índio. Perdão a expressão. Mas você é um líder. Você não comanda com arrogância, com a forma, você tem que ser firme. Você não tem escravos ali, não. Você né? tem que ser firme. Você não é uma tribo, não, né? É uma equipe de pessoas diferentes, com entendimentos diferentes e tal, que precisam ser tratadas como seres humanos, né? No mínimo. Aí você consegue trazer todo mundo para você. Com certeza. Porque você dá oportunidade para as pessoas trabalharem, e ao mesmo tempo que você dá a oportunidade, você mostra para elas o caminho e a forma delas trabalharem. Eu costumo dizer, Sérgio, e já falei isso para muita gente, o seguinte, olha, bom patrão ou bom líder é o cara que entende o valor da pessoa que está trabalhando para ele. Porque o cara que acredita que o funcionário é o salário que você paga para ele, está completamente equivocado. Tem muitos desses hoje. Então. Mas a gente vai lapidando. Um exemplo, eu já tive problemas com a pessoa que vai só para receber o dinheiro. E eu já tive... Infelizmente tem, né? Hoje eu numero. Hoje existe uma situação que as pessoas que trabalham comigo no Esquina 62 falam assim... por que você só faz para ele? Por que você só fala com ele? Não eu falo com você também. Você está aí esquecendo. Então nós trazemos hoje aquele ciúme gostoso. Não é aquele ciúme doentio. Porque todo mundo quer fazer parte. É aquele ciúme de você dar um abraço numa pessoa, de você chamar ela, conversar com ela, entendeu? Expor o erro sem agressividade. Você está falando de uma administração, de uma conduta, de uma liderança humanizada, né? Traduzindo é isso. Um exemplo. Não vamos confundir as coisas. Uma coisa, eu tenho uma tratativa com a sua pessoa para que você desenvolva o meu papel, né? Que é relacionado ao trabalho. Outra coisa é você querer me tapear, mentir para mim, me ludibriar. Então eu tenho duas formas de agir. Uma, respeito a você e carinho contigo. Essa é a primeira. A segunda, a lei e o documento está a meu favor. Sim. Né? Vamos fazer uma suposição. Já dizia lá, não sei quem, alguns milhares de anos atrás, o combinado não é caro. Exatamente. Então vamos fazer uma suposição. Eu não contrato. Hoje o que tem de gente recebendo planos do governo, eu não vou trabalhar não, você vai registrar minha carteira? Eu falei, eu não vou contratar você. Por quê? Ou eu assino a sua carteira, eu assino sua carteira, ou então nada feito. Aí ela prefere ficar em casa, recebendo o benefício, do que trabalhar e fazendo diária. Entendi. É complicadíssimo, né? Entendi. Então, assim, a gente passa por uma situação que depois a pessoa vai te levar na justiça. Só que a justiça não é boba mais, não. Ela vai fazer ela devolver o dinheiro. Então as pessoas não estão entendendo isso aí. Porque o benefício, muita gente, hoje no Brasil, é comum você escutar a pessoa falar, não, o cara tem um benefício, aí ele não quer trabalhar. Mas vamos lá, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Para a maioria absoluta das pessoas atendidas por benefícios, como Bolsa Família, por exemplo, elas estão no interior do Brasil, em cidades onde, se não houvesse o benefício, elas estariam passando fome.
Agora, tem pessoas com esse benefício que usam o benefício da forma errada e não trabalham, não sei o que e tal? Tem também. Mas as pesquisas mostram que muita gente deixou o benefício porque agora tem trabalho. Muita gente, ou seja, então, o problema não está no benefício, o problema está na pessoa. Cada caso é um caso diferente, porque quando a gente fala de benefício que vai matar a fome das pessoas, nós estamos falando de pessoas que estão passando fome mesmo. Eu não discordo. Entendeu? Tem muita gente no Brasil assim, viu? Milhões de pessoas. Eu não discordo que tenha que ter o benefício, né? Eu não tiro esse mérito do governante, mas sim, o que nós devíamos fazer? É ter um policiamento, até um fiscalização, denúncia. Claro. E não temos. Mas devia ter. Para poder acabar com isso. Tem pessoas que preferem usar alguma coisa que não faz bem para a saúde, certo? Do que trabalhar. Não, eu concordo. Eu só queria deixar claro aqui, porque muita gente demoniza o benefício. Generalizar as coisas. Não. Ele é importante, ajuda demais, é muito mais positivo do que qualquer coisa negativa. Agora, quando alguém usa, infelizmente, quando alguém usa o benefício de forma indevida ou de forma errada, vira notícia, né? E aí, infelizmente, você sabe como é que funciona isso. Mas, enfim, né? Outra coisa que eu queria que você falasse, porque eu acho que é muito importante, porque muita gente, Sérgio, sonha em ter um boteco. Duas coisas que eu já identifiquei: ou é boteco ou é pousada. Ficava, não, eu quero ter uma pousada, porque aí eu vou receber as pessoas lá, e aí eu vou. É como se eu estivesse de férias ali com todo mundo e tal. E eu tenho um conhecido que tem uma pousada, assim, olha, Leal, deixa eu te falar uma coisa. Cara, você não sabe o que é acordar todo dia 5 horas da manhã e ir atrás de fruta para café da manhã e não sei o que. Então, é uma trabalheira, não tem essa conversa de tô lá com os clientes e assim, participando, nada disso, tem nada disso. E boteco, eu acho que é a mesma coisa, que o cara que sonha em ter um boteco, ele é frequentador do boteco. Então ele chega lá, ele encontra a cerveja gelada, que ele não comprou para botar lá, né? Ele encontra o petisco pronto, que não foi ele que fez. Então, aí tá todo mundo ali, fala, nossa, se eu tivesse um boteco, meus amigos ali e tal. A diferença entre a realidade e essa ilusão, Sérgio... Ele não conhece a gestão que tem que ter, né, para você chegar até a mesa. Para mim te servir, eu tenho um processo. Um exemplo. Hoje, 7 horas da manhã, eu estava fazendo compra. São compras que não adianta eu pedir para levar para mim. Eu tenho que ir, eu tenho que escolher, eu tenho que olhar, eu tenho que pegar. Por quê? Porque se eu pegar algum produto que não é de forma bem produzida pelo que eu compro, para levar lá, não fica legal a minha comida. O sabor muda. Então, tudo isso eu tenho que fazer. Então, e é você que tem que fazer. Eu mesmo faço. Não dá para delegar. Não. Eu vou lá, compro, levo, deixo lá, armazeno, o pessoal chega, já prepara tudo e põe à mesa. Entendi. Hoje mesmo eu fiz uma avaliação sobre um tempero que foi feito ontem que eu não gostei. Eu falei, vocês mudou. Gente, falei para vocês não mudar. Segue o ritmo do jeito que tava. Não, vamos voltar. Eu falei, então tá. Então, porque assim, mudou, pronto, né? Já era. Lá eu tenho nossos adicionais de, né, igual geleia de pimenta, né? Nós mesmos produzimos. Nosso ketchup é nosso mesmo, né? O molho verde é nosso mesmo. Então eu tenho que estar atento a isso. Entendi. Tem toda a dosagem, igual quando eu vou fazer uma almôndega. Eu tenho que estar atento. Esses dias para trás, eu sei fazer. Não faz. Não ficou o sabor que eu precisava de ir na mesa. Não é que dá para comer, ficou gostoso, mas não é o sabor que eu preciso. Entendi. Não é o que te agradaria, né? Aí o que eu fiz? Tirei ela, falei, bom, essa almôndega não vai para a mesa do cliente. Por que não? Porque o sabor não é esse. A minha almôndega é diferente. Ela tem os temperos certos, ela tem vai bacon nela. Ela e tem o seu cliente já sabe disso, né? Já sabe disso.
Aí a gente leva dessa forma. Então as pessoas às vezes quer fazer diferente. Eu não posso mudar o cardápio. Para mudar o cardápio, tem que sentar na mesa redonda e discutir o assunto e fazer o teste antes de levar para o cliente. É porque, assim, vamos lá, raciocinando, não é o meu ramo, né? Mas vamos lá. Você tem lá a sua almôndega, que você citou como exemplo. Ela tem uma característica, tem um sabor, tem um cheiro, tá tudo ali e aquilo agrada a sua clientela. Cara, se num determinado dia alguém vai lá, adiciona um produto qualquer nela ou tira e muda aquilo, o cliente vai dizer assim, ó... Ô Sérgio, dá uma chegadinha aqui. Ele pergunta pra mim, na hora, o que você fez aqui? Mudou? Tem alguma coisa diferente? O que é? Que aí você vai dizer, não tem. Como assim? Não tem. Prova aí. Eu vou longe não, bolinho de bacalhau, por exemplo. Meu Deus do Você céu. come bolinho de bacalhau? Aham. É em qualquer lugar que você come, não. Eu sei. Às vezes você come um bolinho de bacalhau, o cara taca a batata no meio lá, entendeu? Tira o sabor do bacalhau todinho. O nosso não vai batata. Vira bolo de batata, O né? nosso não vai batata. Entendeu? Tem que ter uma massa pra puxar? Tem, mas ele tem que ter o sabor do bacalhau. E tem que ter o bacalhau também. Claro, aí. Então, é igual pão de queijo sem queijo, aí eu não aguento. Nosso E o bolinho de queimunho bacalhau tem é uma demais delícia. aí, viu? Nossa, é uma delícia, bolinho de bacalhau. Pois é. Mas por quê? Porque, Leal, o bolinho de bacalhau nosso, para começo de conversa, tem bacalhau. Tem bacalhau. Ou seja... E não tem batata, não. Entendeu? É um negócio inexplicável, né? Você faz o bolinho de bacalhau e não tem bacalhau. Como assim, meu irmão? Ué, qualquer cliente chegar, por mais inocente que ele possa ser e tal, ele tá querendo o sabor do bacalhau. Agora, não, mas tem uma essência de bacalhau. Cara, não é a mesma coisa. Não, essência não. Entendeu? Olha, qual que é a diferença? Um exemplo. A pessoa que fez o bolinho de bacalhau com batata, ele enganou. Você fazer um bacalhau com a batata é uma coisa. Sim, mas agora o bolinho de não. bacalhau não. Aí tem um outro produto que você adiciona e não a batata, Entendi. né? Aí Aí fica aquela cremosidade, fica aquela massa consistente, onde que você morde, você sente o cheiro, bacalhau vê o lá. bacalhau lá. Aham. É diferente. Com certeza. É igual o pão de queijo sem queijo. Tem muito, tem muito. Eu já cansei de ser enganado nesse sentido, porque às vezes você olha, tá bonito, né? Assim, você fala, nossa, esse tá quentinho. Então... Aí você come e não tem queijo. Você fala, cara, mas como é que pode, cara? E outra coisa que eu não consigo entender é assim, ó. O pão de queijo, às vezes a pessoa tá ali, tem cliente passando aos rodos lá e o cara não põe o queijo no pão de queijo, ou seja, os clientes passam, mas não voltam. Então, Porque não tem o queijo. Eu não consigo entender isso, eu não dou conta de entender. E fala, não, mas é porque o queijo é caro. Não. Muito pelo então contrário. não faz Põe e não preço. vende. Ué, Não põe- faz e não vende. Exatamente, ué. Eu tava conversando isso com o Matheus agora mesmo sobre questão de produto. Ah, mas você não vai vender porque é caro, não sei o quê. Você come o quê? Você come preço ou qualidade? Exatamente. Eu como qualidade. É. Porque se você não pode, não tem condições, você espera o dia para você ter condições. O dia que eu sentar lá é porque eu tenho dinheiro para pagar. Exatamente. Pronto. Então o que eu penso? Eu penso da seguinte forma, um exemplo. Eu já passei por momentos difíceis da minha vida. Às vezes a gente tinha vontade de comer, fala, não tenho dinheiro, compra aquilo. Eu falo, não vou comprar não, porque se eu comprar aquilo, o que vai acontecer? Eu não vou sentir bem, eu não vou saborear, eu não vou dar água na boca. Então eu espero o dia para mim comer aquele produto que é o de primeira. Que eu quero comprar, que eu preciso do dinheiro, eu vou ganhar esse dinheiro e tal, e pronto, acabou. O que você se sustenta para ter sustentabilidade no seu intestino, na sua comida, para força? Arroz, feijão, carne, né? Agora, a comida diferente, não. A comida diferente é onde você senta, onde você come bem, onde você saboreia e tudo. É um momento E diferenciado. quando eu né? falo assim, não é só para quem não tem dinheiro, não. Às vezes a pessoa tem um projeto de vida, tá na economia, fala, eu não posso ficar indo lá gastar assim. Não é só para isso. É prioridade, né? Aí você vira e fala assim, não, dia tal eu posso. Todo mundo hoje tem economia. Tem que saber onde pode e o dia que pode. Claro, ué. Por isso E não é nós problema temos, isso não, né? por isso que nós temos um cliente que gira. Se o cliente ir lá todo dia, ele tem que ser milionário. É. Então aquele cliente vem hoje, o outro vem amanhã e vai e assim por diante. E percorre. e por isso é que é extremamente importante o seu produto ser bom, né? Porque o cara vai assim, não, toda semana eu vou lá, pelo menos um dia.
Porque lá eu sei que eu vou comer um cupim que top de linha, ou eu vou comer uma almôndega top de linha, ou alguma coisa, um bolinho de bacalhau e tal. Então, pelo menos uma vez na semana eu vou. Ou seja, quando um monte de gente vai uma vez por semana, a semana inteira tá cheio. Com certeza. E todo mundo pagando preços que é justo, né? Com certeza. Porque ninguém tá falando aqui de você cobrar uma exorbitância, não. Nós estamos falando aqui de você fazer o produto direito. O cara falou, Leal, filé no meu negócio é filé mesmo. Eu tenho um filé ao 4 queijos, né? É filé mignon mesmo. Pronto, não é patim, que geralmente o pessoal põe patim. Jesus Cristo. Nossa, não, é filé mignon mesmo. É igual você tomar um chopp meu e falar, isso aqui não é Brahma, o meu é Brahma mesmo. Entendeu? Tem nota fiscal e barril, da Brahma lacrado. Pronto. Então é assim que a gente trata o Ou cliente, seja, mostra pra ele. ou seja, o cara que quer comer. Vamos citar o chopp como exemplo, né? Não, eu quero tomar um chopp, mas eu quero tomar um chopp Brahma. Então vamos ali no esquina, porque lá é certeza que é Brahma. Porque eu sei que é Brahma. Vamos comer o filé. Não, então vamos comer esse filé lá, porque lá é filé mesmo. Você entendeu? Você não perde nunca. Agora fala, não, mas você poderia estar vendendo muito mais, você poderia estar tendo muito mais lucro. É mesmo? Por quanto tempo? Não vou citar nome, porque é antiético. Esse dia eu tive num estabelecimento, ele vendendo um chopp que não era Brahma. Como se fosse. Eu olhei aquilo e falei, gente, não tem lógica. Não pode. Primeiro você... é quase que um crime, né? Você é criminoso, né? É desonesto, ruim. né? Então, assim, eu nem passo na porta, não quero saber, entendeu? Não faço questão. E pra mim eu me isolo nesses lugares, entendeu? Então, assim, porque eu tenho preço pra vender, até pra revenda o chopp. Porém, eu vendo Brahma. E eu tenho condições de provar que eu vendo Brahma. Sim. E quem quer tomar o chopp da Brahma? Lá, se o cara falar assim, não, lá eu tenho certeza que e eu confio e tá ponto acabado. Agora você chega no boteco e fala assim, o chopp é o quê? Eu falo, não, tem Brahma. Aí o cara fala, não, claro, o nosso chopp é Brahma. Aí o cara conhece. Provou, fala, não, isso aqui, meu amigo, isso aqui deve ser qualquer coisa, menos o Brahma, porque tem um gosto, tem um sabor diferente dos outros, não é tudo a mesma coisa, é igual cerveja. O cara que toma, se você pega, por exemplo, um bebedor de Heineken e põe a Mistel no copo dele, o que vai acontecer? Cara, ele vai sacar na hora. Se você botar Antártica, qualquer outra cerveja, ele vai sacar na hora, que não é, porque ele está acostumado com aquele sabor. Verdade. Então não dá para você enganar. Eu acho que o cara que tenta enganar, ele já é desonesto de nascença, sabe assim? Se é que existe isso, né? Mas é uma desonestidade. É uma falta de caráter até, na minha opinião. Não, graças a Deus nós trabalhamos com as marcas certas e vendemos o que de fato é. Olha, Sérgio, esse é o maior patrimônio que você tem. É o maior patrimônio de qualquer pessoa. Quando o sujeito senta no seu restaurante, se ele não tem nenhum tipo de preocupação com a higiene, de onde vem o produto, se a bebida é a correta e tal, não sei o quê, esse patrimônio custa milhões. Porque para conseguir isso é só uma vida de serviço. É verdade. Entendeu? É exemplo um atrás do outro. E não é barato, você sabe que não é. É muito caro, porque não é só você. Não é você que vai lá e fala assim, lava esse prato direito. Lava esse garfo, essa colher, essa faca, esse copo. Eu quero esse negócio tudo limpo. Você quer isso, mas às vezes você contrata lá uma pessoa que você jura, preparou, deu curso, fez, aconteceu, que vai fazer aquele direito e o cara não faz. E aí chega lá na mesa do seu cliente e fala, ô Sérgio, tá sujo, cara. Cara, no meu caso, eu não serviria, porque foi uma brincadeira. Eu vou no céu e no inferno na mesma hora. A gente... Não dá. A gente é ser humano, podemos até falhar. Mas eu corro o olho em todo bar, em tudo que tá acontecendo. Esse dia pra trás, tava saindo um prato. Eu olhei o prato e falei, esse não é meu prato, não. Voltei pra trás e falei, por que não? Pode ser o sabor, mas a montagem tá errada. A forma, a quantidade, pode voltar e colocar o certo e arrumar e mandar. Então a gente volta para trás, a gente não aceita. É igual uma feijoada. A feijoada ela tem que estar cremosa, né?
A gente tá falando de todas as partes do bar, da culinária. A feijoada ela tem que estar cremosa. Esse dia fizeram uma feijoada lá, a minha feijoada. E ela não estava cremosa. Olhei e falei, não, peraí, ué, pelo amor de Deus, pode arrumar essa feijoada Ou aqui seja, agora. você é o seu cliente mais cri-cri. Pode arrumar essa feijoada. E eu como ela primeiro, Claro, ué. antes de ir pra mesa. Aham. Então só quando eu não estou lá. Mas eu estando lá, na hora eles já faz uma tigelinha pra mim, só pra eu comer, só experimentar ela. É. Então eu falei, pode voltar essa feijoada e arrumar ela agora. Você já sabe o jeito que tem que ir, né? A feijoada ela tem um processo no Esquina 62. Agora, Eu não chego lá e faço a feijoada hoje. Eu chego lá hoje, preparo a feijoada, todos os ingredientes já preparados para amanhã eu fazer a feijoada e eu começo a fazer ela um dia antes. Entendi. Porque é um prato diferenciado, né? Exatamente. Se você não fizer direito, desanda mesmo. Ou então vira aquela coisa que o povo chama de Ainda feijoada, mais que a né? minha feijoada, ela é gourmet. Então, assim, a feijoada gourmet e a feijoada gorda, qual a diferença? A gorda tem mais sabor para ela fazer na hora do que a gourmet. Aham. E a gourmet, você tem que pôr o sabor para que ela chegue com sabor, com vontade de comer. Uhum. Né? A gorda não, a gorda se eu tacar lá, tudo é toicinha, tudo é tu- misturado, ela mistura, ela encorpa. Aham. A minha não, eu tenho que fazer ela encorpar e ficar gostoso. Ou seja, mas você retira muito para ela ser gourmet, né? Ela vem com uma quantidade muito menor daquela gordurada toda. Fazer uma situação clara para ter o diferencial na minha feijoada. Quando você corta uma costelinha ou uma suã, alguma coisa, joga dentro da feijoada, a gorda, tá lá. Aquilo ali vai introduzir tudo, vai chegar. E você vai comer. Agora, a minha costelinha, você come até o ossinho dela, que é só a cartilagem. Uhum. Entendeu? Então, até isso eu tenho que prestar atenção para me levar uma feijoada com Entendi. sabor bom na mesa. Entendi. Você vai pegar um pedaço de osso, vai ficar mastigando ele? Então, não. Eu falo para você de boca cheia. Quando a pessoa mastiga o osso, ela vai, vou comer também. É só a cartilagem. Ou seja, tem um processo, Tem né? um processo. Agora, tem um processo, mas tem uma baita de uma responsabilidade anterior a esse processo, Com né? certeza. E aí é você, a sua esposa, a sua filha, todo mundo olhando. Todo mundo a gente observa. Hoje eu tenho lá as pessoas que trabalham para mim na cozinha. Eu vou citar duas pessoas que a gente mais é frente de linha, mas todos fazem parte do quadro. É o Sandro e o Ado. São duas pessoas que a gente comunica mais e, né, e dá andamento. Agora, os demais, eles fazem parte da cozinha. Eles fazem parte, são bem tratados, são carinhosos com a gente e tudo, mas está aprendendo o que os dois sabem. Entendi. E esse aprendizado, essa preparação dessas pessoas, além desses dois, para você é de extrema importância também, né? Demais da conta. Porque eu tive uma pessoa que ela pegava a ficha técnica e escondia. Quando ela não te passava errado. Hoje a minha ficha técnica lá. Aí uma pessoa me perguntou, você não tem medo dele copiar? Eu falei, pode copiar. Ué. Pode pegar. Faz o que ele quiser. Só que é o seguinte, eu quero saber se o sabor dele vai ser o mesmo meu. Mas qual que é a diferença? Eu falei, tá no segredo. E aí? Entendeu? Aham. Então, assim, a ficha técnica tá lá. Aí eu vou chamar a pessoa da minha confiança e falar, o segredo é esse. Ou seja, o meu toque Aí especial é esse aqui. A pessoa, o que ela fazia? Ela não entregava a ficha técnica. Entendi. Eu não, eu já entrego. Fala, tá aqui, agora você consegue pôr do jeito que eu ponho aí. Até pra você refogar e fritar o bacon, você tem que saber. Não é só jogar lá dentro e depois Entendi. misturar. É, porque se fosse só isso, qualquer um faria, né? Fácil demais. Agora, outra coisa que me traz curiosidade em relação ao tipo de negócio que você comanda lá, que você tem, é a quantidade de pessoas que você precisa ter no restaurante para ele funcionar do jeito que você gostaria. Ou seja, e hoje a gente sabe que a carga tributária é complicado e ela traz um custo salgado para o seu produto. Como é que é isso? Como é que é conviver com isso? Conseguimos enxugar. Vamos colocar aqui numa cozinha 10 pessoas trabalhando. Não há necessidade. Por quê?
porque um atrapalha o outro. Então o que você tem que fazer? Se prepara antes de começar o trabalho, toda a mesa plástica pronta, onde cada tempero no seu lugar, cada qual no seu lugar, e a forma que você vai pegar. Você levar a mão para pegar. Então, do mesmo jeito que você pegou e usou, você voltou. Entendi. Aquilo ali É fundamental. já adiantou o seu trabalho, que não vai ter essa falha. Tudo que você prepara antes, sai 100 pratos, sai os 100 pratos certinho. Quando tá acabando, a outra pessoa já vai lá preparar e trazer e colocar no lugar de volta. Então é um processo que você tem do início ao fim. Se eu antigamente entrava para a cozinha, pega lá para mim um coentro, pega uma salsa, pega a cebolinha. Não, já tá tudo prontinho. Já foi assim? Já foi assim. Além de ser assim, atrasa. Um exemplo. Você chega lá e fala assim, traz uma picanha para mim. Quantos minutos você acha que eu entrego a picanha? Não faço a menor ideia. Normalmente você já foi no bar comer. Não, normalmente meia hora, né? Ou mais. Geralmente, o pessoal demora de meia hora até 1 hora para entregar. Depende do volume. A nossa sai com 10 minutos, 15 minutos, e se não sair antes de 10. É mesmo? É. Então, assim, mesmo que o fluxo grande, eu consigo entregar ela. Por causa do processo e da organização. Por causa do processo de a mesa pronta. A mesa plástica tem que estar pronta. Entendi. Entendeu? Então, tudo no seu devido lugar. Agora... Ou seja, aquele tempo que você deveria gastar para fazer como os outros gastam, você já economizou, porque você já gastou anteriormente para preparar o ambiente. Se acontecer algo que eu ver que não vai sair dentro do tempo, nós temos obrigações de ir até a mesa e explicar ao cliente o que está acontecendo. Entendi. Aí o cliente está ciente. Né? Vamos lá. Tem muitos restaurantes aí, sabe o que eles fazem? Eu não faço. Liga a charbroil, taca as carnes tudo lá. Na hora que você chega, só esquenta e manda. O nosso não. Nosso é na hora. E a alta pressão do fogo tem que vir na hora fazer. Aí tem que diminuir, jogar para outra, para poder não queimar, não sair fora do ponto e mandar para você. Ou seja, o sabor é diferente. Até, vamos supor, se você prepara uma picanha na hora, é um sabor. Se prepara ela antes, é outro sabor. O que muitas das vezes as pessoas fazem? Tempera a carne e guarda ela para fazer depois. Ou assar depois. Nós não. A mesma forma de temperar antes ou depois sai da mesma forma. Entendi. Por quê? Porque nós fizemos já todo o nosso tempero para ir na carne. É uma pasta que vai na carne para poder passar ela e mandar para a mesa. Entendi. Sérgio, como é que você está vendo o mercado hoje? Assim, você acha que esse mercado ele é promissor para um crescimento dos estabelecimentos? Você acha que o mercado vai encolher um pouco? Você acha que o profissionalismo ainda não atingiu? Você acha como é que você está olhando para o futuro desse negócio? O mercado, nossa, ele é muito aventureiro. Para mim não, mas para muitas pessoas são. Eles vêm para o mercado, entendeu? Coloca algo que não sabe o que está fazendo, que nós conversamos lá atrás. E não é assim que comanda. Eu acho que antes tem que ter um estudo. Eu agora mesmo estou fazendo um estudo para possível acontecer um bar jovial. Para mim, na hora que colocar o nome do bar, ele vai estourar. Eu não vou dizer aqui, que eu não posso revelar, mas vai estourar. Goiânia vai balançar. Se Deus abençoar e permitir que nós abrimos esse ano ainda esse bar, Goiânia vai balançar. Os jovens vão se amar. E as pessoas que frequentou esse bar antigo, que não existe mais, eu frequentei, mas como vai ser meu, eu vou estar lá. Se não fosse meu, eu ia estar lá. Entendi. Todos vão para lá e vão lembrar os velhos tempos. Você está falando do cliente que frequentou e que agora vai, já mais velho, frequentar o mesmo? Ou você está falando em pegar o público jovem mesmo?
um outro bar com uma pegada jovial, só que eu tô falando de um nome que eu não vou revelar agora. Entendi. Tô deixando aqui no ar a curiosidade. Tá, então eu vou dar um exemplo para você aqui. Sei lá, vamos supor que eu, quando era jovem, frequentava o Bar do Zé, ok? E aí você fala, pô, eu vou lançar esse Bar do Zé de novo. A minha pergunta é, o Bar do Zé que você vai lançar de novo, é para mim, que já frequentei lá no passado, ou é pro jovem agora? É para todos. Ah, tá. Porque os jovens vão. Entendi. Mas quem E a galera sabe... mais idosa vai também, porque vai se o cara vai lembrar, falar, vou então. lembrar do meu passado, vou lembrar daquela comida maravilhosa que eu não vou falar o nome do petisco também, que dá água na boca. Eu vou te falar. Não, eu só pra tentar. Não. Só pra tentar a vida dele aqui. Tem pirâmide que eu vou. Vai voltar com pirâmide cowboy. Não, Você vai Não, mas o Pirâmide Cowboy é muito recente. Você vai surpreender. Eu vou falar de um mais antigo ainda, que tinha lá na Praça Tamandaré, que todo mundo frequentava, que eu fui lá demais da conta, chamado Zero Bar. Não. Se for, você vai ter que me dar um prêmio depois. Mas tá bom, tomara. Eu desejo que seja um sucesso. Isso aqui, ó, é pra ficar uma curiosidade pra vocês. Essa curiosidade, vocês vão ficar com ela guardada mesmo. Até o dia que o bar surgir. Não, talvez antes já comece a se propagandar. Entendi. Já estão sendo trabalhados, já foi feito algumas pesquisas, tá sendo feito estudo, culinário no meio, tudo. Eu não posso falar. Tá bom. A vontade é muito. Não, mas ó, eu vou te dizer, se depender de torcida, eu tô aqui torcendo pra ser um grande sucesso. Sabe por quê? Porque se for sucesso, vai ser bom não só pra você, vai ser bom pro cliente. Você que frequentou o bar há 35 anos atrás, aguarde. 35 anos, então nós estamos falando de anos 90. É novo. Final dos anos 80, princípio dos anos 90. É novo, relativamente novo. Porque o Zero Bar é anos 70, né? Zero Bar é anos 70, né? Mas tá bom. Bom, beleza. Então, outra coisa que eu não conhecia e ouvi falar outro dia, né? Que achei até interessante, assim, uma ideia razoável. Eu estava conversando com um amigo meu, e falando de produto, falando de entrega, falando de iFood, não sei o que e tal. Falei, cara, mas tem um problema, né? Você produz num bairro tal lá, o iFood, mas aí cria dificuldade em outros lugares. Eu falei, não, mas tem as dark kitchens hoje, que são cozinhas fantasmas e tal, que você pode colocar seu produto lá e fazer esse acordo com essa dark kitchen para ela dali entregar o seu produto, fritar, por exemplo, se for o caso, e entregar o seu produto. Falei, como é que é isso? Ou seja, eu não conhecia. Como você é do ramo, você sabe exatamente do que eu estou falando. Você acha que isso prospera? Para mim, não. Eu não ponho meu produto dessa forma. Entendi. Você já tem uma dificuldade de temperatura quando ela sai para um delivery. Agora, você imagina você fazer isso? Você não vai ter, você não tem controle dele, né? Eu não vou ter controle. Ele está sendo frito em outro lugar. Eu não sou industrializado. Entendi. Para você ter controle, você tem que ser industrializado. Eu vou industrializar toda a minha comida e vender ela pro povo vender. Entendi. Eu vou abrir portas para mais pessoas trabalhar, produzir, mas eu posso ter certeza que não vai ser o mesmo sabor que eu tenho. Entendi. Ou seja, você, no seu caso, você prepara a sua comida. Se for o caso do delivery, você coloca ela no delivery, mas do jeito seu ali. Eu patrocino um futebol. Eu apareço na TV. A pessoa veio lá do Mato Grosso para conhecer meu bar e conhecer a minha culinária. E aí? Você viu a diferença? Não só do Mato Grosso, como já veio de vários lugares. Inclusive eu conheci uma pessoa maravilhosa do Sul, qual que eu tive que eles arrumaram pra gente passar um final de ano lá. Não sai daqui. Chegou aqui, vai lá no meu bar. Então as pessoas, quando ela tem identidade gastronômica, culinária, que é aquilo que ele gosta, que ele quer, aquele sabor, aquela temperatura, é ali que ele vai. Por isso que o cara atravessa a cidade para comer um peixe, não sei da onde. Atravessa a cidade para comer um peixe no Esquina 62, para comer um bolinho de bacalhau, para comer uma picanha, um cupim, um quarteto. E não é só, eu tô te falando de longa distância. Um dia um rapaz chegou lá, mas a esposa, e falou assim, cara, eu andei 90 quilômetros para comer essa panceta sua.
e você não tem? Jesus Aí eu Cristo. olhei para um lado, para o outro e nossa, o que eu faço? Eu tinha vendido todas as minhas pancetas. E ele chegou lá e pediu a panceta. Só que eu tinha pancetas preparando. E meu produto não é um produto que você vai lá, prepara e manda pronto. para a mesa. Entendi. Aí eu olhava para um lado, para o outro, eu falei, só um minutinho, moço, deixa eu ver o que eu faço. Fui na cozinha, conversei. Os meninos falaram, Sérgio, não vai ficar. Eu falei, vai, nós vamos fazer essa panceta para ele agora. E como que vai fazer? Falei, pode trazer lá. A panceta, ela vem toda pronta, enrolada. Eu levo ela, eu refogo ela todinha, eu trago ela na fritura forte, congelo ela para depois eu fazer. Olha só. O que eu fiz? Eu falei assim, não, nós vamos fazer, peraí. Pode pôr aí. Aí eu falei, rapaz, vai demorar. Rapaz, eu vou ficar aqui, eu vou beber, eu vou petiscar, mas eu quero a sua panceta. Eu falei, pode ficar aí. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E a gente terminou, Isso era até música, eu falei pros meninos, ó, o choque, vai no choque nela. Nós fizemos, cortamos a panceta, mandamos pra mesa. Rapaz, até hoje ele frequenta meu bar. E ele não teve mais essa infelicidade. Por quê? Toda vez que ele chegou, tava lá. Existe um processo de compra. Eu compro, eu sou financeiro, eu faço tudo no bar. Minha esposa me ajuda, ela é o RH, entendeu? E ajuda a administrar. Então, assim, às vezes, o funcionário não me avisa que acabou, ou que tá acabando. Na verdade, não pode acabar. Sim. Tem uma quantidade para você avisar. Claro. E aí a gente tem que correr e resolver. Mas o que eu faço hoje? Às vezes, 3 horas, 4 horas da manhã, eu tô dentro do bar. E eu já fechei há muito tempo. Aí no outro dia, o Sandro chega e ele me chama de Chaguinha. Por devido a ele falar que o meu jeito de ser. Uhum. Ele trabalhou com Chaguinha. Ele olha e fala, Chaguinha teve aqui. Porque ele sabe até o jeito que eu deixo as coisas. Pra eles verem que eu tive lá. Eu abro todas as câmaras frias, todos os frios meus, eu olho tudo e sei o que tem que comprar e o que não tem. Se você chegar lá hoje, eu tenho estoque das coisas para te fornecer. Vai ser muito difícil eu encontrar uma falha, né? Muito difícil. A única coisa que eu falo para você que às vezes pode encontrar é uma coisa que eu compro. É o espetinho. Que é uma situação que eu sirvo o meu cliente pelo sabor que ele gosta do espetinho. Uhum. Mas por que eu te falo assim? Porque nós temos muitos petiscos maravilhosos e eu não tenho a churrasqueira a carvão, que é o melhor que tem. Então vai na chapa. Eu aviso o cliente, ó, o meu espetinho é feito na chapa. Não, pode mandar. Eu mando. Mas o espetinho verdadeiro É no carvão. é no carvão. Eu não tenho. Mas as pessoas amam o Esquina 62. Agora, o que eu posso passar? Vocês são tantas pessoas, por que você não pede essa chapa aqui? Não, então manda aí. Não é que eu não gosto. É porque eu gosto do espetinho no carvão. Então eu prefiro que o meu Porque cliente ele nasceu lá no carvão, né? Eu vim conversando isso. Eu É, falei, olha, ele é do carvão. se eu for num bar que passou na chapa, eu não quero. Porque ele é do carvão mesmo. E aí, entendeu? por isso, eu tenho vários outros. Só que eu deixo no cardápio porque tem pessoas que gostam. É igual o lambari, por exemplo, eu criança, meu pai, a gente saía pra pescar e às vezes a gente voltava, pescava lambari pra caramba, e aí eu chegava em casa, minha avó, menino, você não quer comer, não quer, vai jantar e tal, não sei o quê. Aí ela fazia aquele arroz branco ali na hora, sabe? E meu pai fritava o lambari. Cara do céu, o que é aquilo? Você comia até entristecer. Ou seja, aí passou-se anos, décadas e tal. Eu fui num boteco, tô lá num boteco, não me lembro qual é, mas já tem muitos anos isso. Aí tinha lá, lambari frito, de tira-gosto. Aí o cara trouxe. Quando eu olhei, eu já falei, achei estranho, né? Aí eu falei, chamei o senhor e falei assim, escuta, deixa eu te falar, no cardápio tá escrito lambari frito. Se eu procurar aqui, talvez eu encontre um lambari, o resto é lambari não. Não, mas é o seguinte, então eu não sei nem provar para saber que não era. Porque o lambari, ele você sabe o que é, você conhece, frito ou não, você vai saber o que é, e o gosto, ele é
do Lambari. Não adianta. Pode botar qualquer outra coisa lá que não tem o mesmo gosto. Então, ou seja, aquilo está na memória, né? Então, o sujeito que lá nos anos 70, 80 e tal, parava por aí para comer um churrasquinho, ele estava no carvão, né? Claro que estava no Exatamente. carvão. Você, quando era jovem, comia churrasquinho do carvão, né? Assado ali no carvão. Sempre. Geralmente eu saio com minha esposa, a gente sai muito, né? E vai em muitos bares, então assim, eu vou direto por onde tem espetinho no carvão. Agora, essa é uma coisa interessante. Você, como empresário do setor, que tem todo esse esmero, né? Que tem todo esse cuidado, que quer fazer o trem direito, que faz questão do negócio bem feito e tal... Como é que é você no bar dos outros? Quando você recebe, assim, você repara, como é que é? Como é que funciona isso? Reparo para mim não cometer o mesmo erro, né? E até quando eu faço bem também, eu reparo, para que eu melhore mais ainda. Então, assim, esses dias eu fui num bar e eu comi e não me senti bem. Não que senti mal com a comida, não me senti bem com o sabor da comida. Entendi. Né? Não reclamei pro proprietário, não reclamo, mas guardei, levei, né? E depois eu conversei com ele, que é meu amigo. Mas naquele momento não é momento. Aquele momento é um momento de você sair para sentir o quê? Um prazer de vida. Uhum. Então como que eu vou desmoronar você, por mais que a crítica seja construtiva? Aí eu tenho que deixar, depois chamar e fazer na a hora crítica certa, pra pessoa. né? Criticar né? na hora certa. É igual a pessoa colocar alecrim na carne. Tem gente que pode até gostar, mas eu tem nada a ver. Na hora que você vai comer a carne, tá com gosto de alecrim. Entendeu? No meu bar eu não ponho alecrim. Carne tem que ter gosto de carne, né? Então existe tudo Coisa isso. tão simples, né, cara? Existe tudo eu comi isso. uma carne ali, puro alecrim. Falou, mas como assim? Que animal que era? Porque não tem cabimento, né? Carne tem que ter gosto de carne, proteína animal, né? Com certeza. Então, assim, e principalmente as mais famosas, por exemplo, o cupim. Você imagina comer um cupim que não tem gosto de cupim? É isso que tá. O cupim é a carne mais melindrosa que tem. Porque se ela não tiver o gosto de cupim, não é cupim. Pode até ser, mas não é, né? Porque não tem gosto de cupim. Picanha, que não tem gosto de picanha. E todas elas, todos esses cortes, eles têm gostos específicos, cara. Tem. A fraldinha tem o gosto dela, o cupim tem o gosto, a picanha, o filé, tudo tem seu gosto. E quando você faz direito, você mantém aquele sabor, né? Porque o difícil na culinária, na minha opinião, é manter o sabor. Não é criar sabor novo, porque sabor novo qualquer um cria. Eu quero saber manter o sabor. Você pega manipula uma carne, por exemplo, e aí no final tá com gosto de qualquer outra coisa. Eu não peguei o número desses dias agora, mas do final de semana eu tenho, que a gente busca para saber qual quantidade de prato foi vendido. Nós vendemos mais de 400 pratos da fraldinha do desfiado 62. Fraldinha. Entendeu a diferença? E outra, ele vai servido com pão. São 6 fatias de pães que vai. Aí qualquer coisa acabou, você tem que pedir mais porção, comprar mais porção. Eu mesmo fabrico pão. Nós mesmos fazemos o pão francês lá. Por conta da necessidade disso. Necessidade, frescor, sair tudo da forma certa. E outra, mesmo que eu acabe de fabricar, eu tenho que fazer um jeitinho para me cortar ele e ficar no ponto. Olha só. É muito segredo, né? É muito segredo, mas também é muito trabalho, né? Muita dedicação. Porque, olha, eu vou te dizer uma coisa. Esse é um outro problema da maioria das pessoas. Todo mundo quer fazer o sucesso, né? Mas ninguém quer trabalhar para construir esse sucesso, né? O cara te vê lá no seu bar, fala, tá cheio, vou montar um bar, cara. O Sérgio tá arrebentando, esse negócio é muito bom, aí monta, quebra, da noite pro dia, assim, não dá conta de fazer nada. Vou te fazer uma lembrança. Você lembra quando surgiu pamonharia em Goiânia? Eu não lembro exatamente quando, mas eu me lembro quando elas faziam muito sucesso. O que acontece? Veio a pamonharia da vovó e veio uma pamonharia lá na Perimetral, no setor oeste, perto do Coimbra. Aquilo ali estourou. Aí começou a ter pamonharia para todo lado.
Cara, Aí vinha impressionante. fubá pra todo lado também. É. Aí hoje, quando você vai comer uma pamonha, você não tem credibilidade. Não é mais a mesma coisa. É. Então você tem que correr atrás para escolher aquela senhorinha que faz a pamonha verdadeira para você comer. Ou seja, veja bem o que você está dizendo. Eu estou traduzindo o que você está falando, né? Você está dizendo para mim o seguinte: Leal, é um baita de um negócio qualquer pessoa que montar no lugar certo uma pamonharia que vai fazer a pamonha verdadeira. É isso que você está falando. E eu Entendeu? tô te dando um exemplo. Isso e uma outra situação. As pessoas muitas vezes não sabem onde está entrando. Eu vou pôr pamonharia. É a mesma coisa do bar. Porque ali, ó, ele vende muita carne de sol, ele vende muito isso, eu vou colocar. Uhum. Ele não sabe. A minha carne de sol tem o meu sabor e a carne de sol do concorrente tem outro. Aí eu vou te falar, eu tenho uma carne de sol do concorrente que eu amo ir lá. Que eu nunca procurei chegar ao ponto dele e a forma que ele faz. Eu tenho a minha identidade. Entendi. E eu vou lá. E é a sua identidade que traz o cliente que você Exatamente. tem lá. Agora, só que é o seguinte, se eu fizer igual a ele, da mesma forma dele, por mais que a minha mão não vai ser o mesmo, se eu aproximar dele, não vai ter graça. Nunca vai ser igual a dele. Então, né? se eu como a dele é gostosa, mas o cliente que comeu a minha e comeu a dele, falou, hoje eu vou aqui e amanhã eu vou lá. Hoje aqui eu vou lá. Porque são sabores que atraem você diferentemente. E são sabores diferentes, né? Exatamente, mas bem servido e bem saboroso. Entendi claramente. Então eu faço isso. Eu acho que, ou seja, aí já não é mais o cara que entende de culinária, não. Aí já é o empresário, já é o estrategista, né? Já é o cara raciocinando da forma correta. Fala, ó, o cara lá tem uma picanha, não sei das quantas, que é o maior sucesso. Beleza, eu vou fazer uma picanha de sucesso aqui, só que diferente da dele. Uma hora o cara come lá, daqui a pouco ele come aqui e tal, não sei o quê. É isso que você está dizendo. Algum dia você já fez disco? Não, nunca Não? fiz. Você já viu fazer? Também não. Não? Não. Tá. Mas você sabe a diferença Mas de um outro dia eu disco. comi um disco que era só pimenta, cara. Então vamos lá. Pura pimenta. Vamos falar não de tempero, mas vamos falar do ingrediente. O disco verdadeiro vai pão. É mesmo? Ué. Hoje o pessoal põe farinha de rosca no disco demais. O pessoal põe só a carne, entendeu? E fala que é disco. Às vezes fica muito gostoso, mas o disco verdadeiro é o que vai pedaço de pão. Mistura bem temperado e tal, faz. O pão é o que vai dar a liga lá? É não, isso? o pão é o que dá o sabor, Entendi. entendeu? O pão é o que dá o sabor. Olha só, cara. Um exemplo, tem pessoas que pegam lá e põem lá 1 quilo de creme de cebola numa carne para fazer o disco. Ele endurece o disco. Então o creme de cebola não é para você dar a liga só e coisa, é para ele dar sabor também. Entendi. Ou seja, né? Não adianta, né? Você não só você faz Cada muito, um na sua área. E outra coisa também, né? É o que você disse aí, ó. Antes de chegar na mesa do cliente, já passou por mesa redonda, já passou por teste, já passou por um monte de coisa. A mudança também é assim, né? E tal. Ou seja, você tem todos os seus cuidados. É por isso que é sucesso. Hoje tem um drink dentro, tô falando de tudo para ter um entendimento do bar, do negócio, do empreendedorismo. Tem um drink que ele é sucesso no Esquina 62 e não sai. Foi eu quem fiz o primeiro. Pessoa chega lá, sempre que é um drink diferente, a gente faz. Porém, o drink mais vendido é o que eu fiz. É o André Elis, que é o nome da minha esposa. Ó. Então, assim, eu tava lá em casa, deitado, eu pensei, eu tenho que fazer um drink diferente e eu vou fazer um drink em homenagem a André. Aí eu cheguei no bar, todo mundo ficou olhando, eu limpei a taça, tudo, preparei todo o ingrediente, coloquei todos os produtos, peguei uma ice, coloquei e fiz o drink. Entendeu? Aham. O drink maravilhoso, delicioso, ele é mais adocicado. Tem morango e tal, mas é o drink que mais vende no bar. Todo mundo quer. É um prazer, deve ser, né? Assim, é um prazer muito Conforme grande. você vai bebendo, o líquido da garrafinha vai descendo. Olha só. Quase
um submarino. Ou seja, além de... Porque, tudo bem, todo mundo está no negócio, está trabalhando, precisa ter lucro e tal, não sei o quê, mas o prazer de você ver as pessoas consumindo e aquilo provocando bem-estar nelas deve ser muito grande, né? Se olhar no salão do seu bar, lá do seu restaurante e tal, e ver as pessoas comendo com gosto mesmo, deve ser uma sensação muito boa, né? Ah, isso é a melhor coisa, principalmente quando você vê a pessoa o tempo todo. Você vê, ó, eu tenho uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, quero agradecer a presença dela do meu bar, ele é dono de bar, é o Marcos, lá do Frango, ali no Jardim América. Ele foi lá, comeu a minha fraldinha, comeram, foram embora, aí as filhas dele, pai, eu quero voltar lá e comer essa fraldinha de novo. E ele teve que... Ontem ele tava lá com a família e as crianças. Comendo fraldinha. Traz duas. E é bem servida. Entendi. E comeram de novo. Aí na hora que as crianças estavam saindo, eu no movimento não tive nem como dar tanta atenção. Eu até perguntei, as meninas, nossa, delicioso, eu vou voltar de novo. Então você vê, ele é dono de um bar. Aham. Eu frequento o bar dele. Mas ele sabe valorizar o que é bom, né? Sabe Claro. Valorizar e respeita a gente. Lógico. Isso Eu aí divulgo ele me divulga. É fundamental, exatamente. Nós fazemos o giro. Engraçado, você falou um termo aí, eu até quero deixar claro aqui, você que é de outras partes do Brasil, que nunca ouviu isso, né? Bem servido significa um prato que a comida é farta, né? Não é um negocinho só, não, um negócio que vem muita coisa, então o negócio vem bem servido, nesse sentido. Você falou, ó, a fraldinha é bem servida, assim e tal. Então, o significado é esse. Você faz uma comparação financeira, que é o valor dela, que nós cobramos, com a quantidade que vem. Como é que você faz, assim, uma penúltima pergunta, assim, como é que você faz essa coisa do preço? É óbvio que, assim, teoricamente, no seu preço tem que estar incluído todo o seu custo, Tem. ok? É uma conta relativa, né? Mas existem fórmulas até para se fazer isso e tudo. Mas como que você, depois que você tem o seu custo, você aplica a sua margem lá? Assim, é uma coisa curta e grossa ou vai do seu sentimento? Ah, não, aqui esse preço não pode ser esse, tem que ser um pouquinho mais caro ou tem que ser um pouco mais barato? Bom, eu não posso trabalhar. Como é que é isso? Eu não posso trabalhar com sentimentos, senão eu vou. Entendi. Eu não tenho essas Então coisas. Como eu falei de fartura, eu gosto de fartura. Então eu vou preto dar branco. tudo para todo mundo, né? Entendi. Então hoje eu trabalho com sustento familiar. Eu sustento a minha família. Entendi. Então eu tenho que pegar o quê? Fazer todo o cronograma, que eu vou atender bem você, que eu vou colocar uma comida de qualidade na mesa, sabor e quantidade. Entendi. Mas aí eu faço todo o nivelamento daquilo ali. Aí, mas só para fazer você faz preço? Não, eu tenho toda uma dinâmica financeira dentro do bar. Eu tenho da limpeza até o final, que sou eu. Entendeu? Então eu tenho que colocar todos os custos que eu tenho e lançar. Eu abria para o almoço. A minha região do almoço não é legal. Por quê? É um prato mais caro, executivo. Aí assim, eu tenho poucas empresas lá perto. O que eu fiz? Eu parei de abrir no almoço, porque eu fui fazer contabilidade para ver que eu tava empatando, não tava se pagando. Entendi. Não tava ganhando. Aí eu falei, mas... eu tô trabalhar para não ganhar. Eu tô gerando um emprego, mas eu não tô tendo como. Por quê? Eu levanto cedo para isso. Eu não tô ganhando. Aí nós falamos, não, nós vamos ficar igual bar de segunda a sexta-feira abre às 17 e no sábado 11 horas, no domingo 11 horas. Aí beleza. Então nós mudamos. Aí compensou. Porque você tem uma carga horária para cumprir. Entendeu? Se eu vou ter que pôr você mais tarde, eu vou ter que pagar hora extra. Se eu for ter que contratar outras pessoas, vai ficar mais caro. Se eu for ter que colocar freelance, eu vou ficar mais caro. Então você tem que fazer um estudo. E tudo isso pode encarecer o seu produto ou zerar seu lucro? Como que eu faço isso? Dentro da minha mente. Eu não preciso de nada para fazer. Entendi. Entendeu? Aí eu já tenho todos os cálculos para mim aqui. Se você trouxer para mim e falar, vamos fazer isso, eu daqui. Eu olho e falo, custa tanto. Porque eu faço o cálculo rápido. Entendi. Entendeu? Então eu tenho esse dom. Cara, quando a gente chama alguém aqui para bater papo conosco aqui no Jurubeba, seja qualquer assunto, né? Aliás, essa foi a primeira vez que a gente trouxe alguém aqui para falar da experiência prática
do negócio, né? Tipo assim, porque você é o cara que mete a mão na massa, você sabe o que você está falando por conta da sua experiência nisso. E foi muito bom isso. Então, toda vez que a gente chama alguém aqui, no final eu costumo fazer a seguinte pergunta: quando você foi convidado para vir aqui, agora que você estava vindo para cá, por acaso passou pela sua cabeça a seguinte situação: cara, tô indo lá no Jurubebas, tal, agora o cara que vai me entrevistar lá, ele podia perguntar isso para mim, porque eu queria falar sobre isso, porque isso é muito importante falar. Essa pergunta surgiu na sua cabeça? Se não fez parte da nossa conversa, a hora é essa. Não. O papo foi Tranquilo. Foi completo. Na verdade, eu sou uma pessoa que, se você me der uma leitura, eu não faço. Eu entendi. Eu tenho uma... Não é dificuldade, eu tenho uma facilidade de fazer o que está dentro do meu coração e na minha mente. Ok. Entendeu? Entendo Os isso meninos, claramente. quando eu vou gravar, os meninos me dão um texto. Eu só dou uma olhada e jogo pro lado. Claro. Aí você bota a sua essência naquilo. É porque é o seguinte, você tem que ser verdadeiro, você tem que ser quem você é. Com certeza. Não adianta eu querer falar bonito, fazer bonito, forçar, Não adianta e a pessoa ver a falsidade dentro da minha pessoa. Não adianta você ser o que você não é, né? Até Exatamente. porque a gente não consegue ser o que a gente não é. Você até tenta, né? Você faz de conta, mas todo mundo vai saber, entendeu? Pensa bem, quantas pessoas conhecem você, já conversaram com você, convivem com você, e aí vão assistir o podcast e vão dizer assim: ó, esse aí não é o Sérgio. Como se diz? Baixou um espírito nele lá. Esse é o entendeu? Sérgio falso, mentiroso. E eu então, não sou assim. Eu entendo claramente. Então eu prefiro isso. falar o que tem, o que, mesmo que eu fale errado, que eu Não interessa. tudo, mas eu falo a verdade. Não, eu assim, eu entendo claramente o que você está falando, porque essa visão prática das coisas é um negócio que me atrai bastante. Eu sou muito curioso, né? E outra coisa, eu aprendo muito rápido. Olha, Entendeu? Então, assim, se eu for algum dia militar em algum negócio parecido com o que você está falando, você não tem ideia do quanto eu aprendi com você aqui hoje. obrigado. Entendeu? Ou seja, então, eu sei aonde está o conhecimento verdadeiro. Não Mas importa se esse conhecimento foi gerado pela prática ou se ele foi gerado pela teoria. Eu costumo dizer, inclusive, que o conhecimento gerado pela prática, ele tem uma consistência muito maior. Porque, assim, é você dizendo para mim, presta atenção, Sérgio, é você falando para mim da realidade. Fala: Léo, se você montar um boteco amanhã, eu duvido que você não vai chegar depois para mim e vai dizer assim: Sérgio, você estava 100% certo. É isso. Então o conhecimento, quando você consegue perceber o conhecimento aonde ele está, você só vai se beneficiar. E a gente tem que ter toda a humildade do mundo para perceber isso, viu? Você prefere que eu te engane ou que eu fale a verdade? Claro, lógico. Eu prefiro que você seja você, ué. Então. Até porque, quando a gente convida alguém aqui, tudo que eu espero é que essa pessoa seja ela mesma. Porque, veja bem, quem fez sucesso? O Sérgio de verdade ou o Sérgio de mentira? Sérgio de verdade. Então, eu estou falando aqui com o Sérgio de verdade e não com o Sérgio de mentira. Então, o Sérgio de verdade, eu garanto para você que muita gente, que depois que vê o podcast, fala: não, cara, eu preciso olhar esse podcast aí, porque esse cara tem experiência, esse cara eu vou aprender com ele. Eu fui gerente de empresa com 14 para 15 anos de idade. Cara, então tem a conversa. Olha, muita gente abre bar todo dia, restaurante. Você falou, tem um monte de aventureiro, gente que monta as coisas sem saber e tal, não sei o quê. Agora, se o cara tá pensando em montar lá um boteco e deu sorte de ver esse podcast antes de montar, vai dizer: opa, peraí, não é bem assim não. E outra coisa, cada bar, ou cada empreendimento que você montar, você tem que ter o olho pro local. Você tem que saber se aquele local se identifica com o que você vai abrir. Ou seja... Eu tava um dia lá no bar, aí me ligaram: tô querendo montar uma arena, você pode ir ali comigo? Falei: posso. Fui lá, olhei tudo, olhei a espiritualidade do lugar. Eu sou muito intuitivo com Deus. Eu falei assim: lugar é bom, só que aqui não vale o que você tá querendo pagar. Como assim? O cara quer 250. Eu falei: paga 50. Nossa. Ele falou: o que é isso? Tá doido? E eu tenho uma pessoa que é a minha filha, que ela identifica demais comigo.
E essa pessoa foi e perguntou para minha filha. Ela não falou comigo, ela não me viu. Ela falou a mesma linguagem dos 50 mil que eu falei. Ó. A pessoa ficou assim, falou, você combinou com seu pai alguma coisa? Não. Aí tá, beleza. A pessoa foi e falou, não, como que eu vou oferecer 50 mil? Eu falei, oferece, moço. Vai dar certo. Aí ele ofereceu, o cara pulou lá em cima. Por fim, o cara vendeu por 60 pra ele. Eu falei, você vai tomar um prejuízo por causa desses 10 mil que você deu a mais. Não, fecharam o negócio. Foi até pra processo judicial. Porque Por causa só dos valia 10 mil. 50. Porque quando ele comprou, primeira coisa, fazer varredura. Tinha um fio descascado lá. Entendeu? E aí eles foram descobrir tanta irregularidade. Nossa. Aí o Senhora. cara tinha prometido uma coisa, foi lá no carro, o cara falou, não. Você vai pagar. Eu não vou devolver os 10 mil. Eu falei, eu te avisei. Se você paga os 50, ele pega. Hoje é sucesso a arena. É sucesso a arena. E ele fala pra mim, eu devo muito a você pela sua intuição. Então assim, eu não vou falar pra você que eu sou o melhor, que eu sou tal, mas eu tenho uma intuição no comércio. Cada um tem o seu dom, né? Não tem jeito. O Esquina 62 tem, foi Deus que me pôs na porta de 2 galpão aí. pra abrir. Tem gente que gosta de. Tem gente que é bom de futebol, o outro é bom de jogar xadrez, o outro é bom pra falar, o outro é bom pra cantar, o outro é bom pra tocar piano, o outro é bom fazendeiro, o outro é bom cavaleiro. Cada um na sua. Não tem jeito, né, cara? Exatamente. Não tem jeito. E você precisa ter a humildade de ouvir as pessoas que são Demais, boas né, naquilo que você pretende fazer. Demais da conta. Né? É o cara que vai abrir um bar hoje, o mínimo que ele deveria fazer, o mínimo, era sair por aí conversando com quem é do ramo de verdade. Eu fiz isso Entendeu? antes de abrir. Antes de eu Mínimo. investir o dinheiro como investidor, eu fiz isso. Eu fiz isso. Teve só um que eu não gosto, não gostei, não volto nele, porque ele não tem caráter. Entendeu? Ele falou umas besteiras lá, mas eu fui em muitos bares. Sou frequentador de grandes bares. Amo o Celcim. Que bar maravilhoso. Que lugar maravilhoso. Entendeu? E aí você, baseado no que você ouviu, você fez o investimento. Não, baseado no que eu ouvi, se eu fosse fraco, hoje eu não era dono de bar. Você não teria feito o investimento. Não, eu teria feito, mas hoje eu não era dono de bar. Entendi. Porque a pessoa que faz algo para crescimento, ela tem que fazer e se dedicar. Entendi. Não é eu fazer para hobby ou para arrumar alguém. Entendi. Essa pessoa fez uma... Eu não vou falar aqui que é Você ruim. tem que se dedicar, você Ela tem que falou fazer. uma coisa que tem nada a ver. Eu fui buscar informações para crescimento para um bar. Uhum. Ela me passou aventura. Ah, entendi. Aí eu falei, não, amigo, não volta aqui mais. Entendi. Entendeu? Até nessa hora, né? Você tem que saber exatamente onde você está pisando. Tudo. Sérgio, foi um prazer enorme conversar com você. Assim, acho que a experiência que você deixou aqui no nosso Jurubebas foi fundamental para muita gente, porque a gente acha que não, mas ó, nesse Brasil afora aí, tem muita gente com um plano de fazer um boteco, um bar e tal, não sei o quê, que se der a sorte de assistir o podcast, vai ver na experiência que você derramou aqui hoje gratuitamente, né, muita sabedoria. E se essa pessoa tiver humildade de falar, opa, não é bem o que eu estava pensando, vou pisar nisso aqui direito, vou pesquisar melhor, vou fazer o negócio direito, pode ser que ela esteja começando a construir uma história de sucesso. Porque, assim, de forma atabalhoada, 90% quebra em menos de um ano. Entendeu? Para você ganhar dinheiro é muito difícil e é muito demorado, mas para você perder é rapidinho. Ué. A areia é movedista. Para encher uma caixa d'água, meu amigo, demora. Agora, se ela estourar, rachar, acabou. a água vai... Não é não? Rapidão. Então, cara, ó, foi um prazer te conhecer, muito sucesso lá no Esquina. Tomara que o seu negócio continue prosperando, né? Mas principalmente trazendo para você paz, sossego, prosperidade e muita união lá entre você, sua esposa, seus filhos, sua equipe. Assim, do meu coração para você
é só coisa muito boa. Quero agradecer, Léo, pela oportunidade, o Rodrigo, né, o Matheus, a pessoa maravilhosa que eu tenho um respeito muito grande, que me trouxe aqui. É dizer para você que a única coisa que eu tô triste é por eu não ter trago um prato, né, para que a gente pudesse apresentar e saborear. Não, mas você pode ter certeza, uma próxima oportunidade eu convido vocês a estar lá comigo também, né, para que vocês conheçam a culinária de Esquina 62 e até mesmo para o público ter um entendimento. Se você quiser ir filmar lá, beleza, a beleza. gente vai te Não, lá servir. tem um tal do cupim lá que eu já fiquei com água na boca. Eu Eu vou faço lá questão, experimentar. você é Aliás, ô Rodrigo, vamos marcar. Você é meu convidado para comer o cupim. Beleza, vamos E lá. Você vai, já filma, depois você mostra aí, pessoal, pra gente falar que tá de fato. Com toda Quero certeza. mandar um abraço pro meu amigo, que eu não tive a oportunidade de estar junto o tempo todo, mas admiração muito grande, Humberto Aidar, tá? Porque eu não falo de mentira e nem faço para querer engrandecer. Eu tô falando o que eu sinto, porque eu conheço pessoas de bem e honestas igual esse homem. Entendeu? Humberto, né? É diferente. Só para quem tá assistindo aí não sabe, nós somos irmãos, né? Humberto, irmão de verdade. Eu não tô falando né? isso porque ele é irmão, não. Eu fiquei sabendo que ele é irmão aqui. Eu tô falando porque eu sempre preguei isso. Eu tenho 28 no meio político, 28 anos. Eu conheço bem, trabalhei muito com política, trabalho ainda. Minha filha é chefe de gabinete, entendeu? E sei o que eu tô falando. Beleza. Em nome dele, muito obrigado. Né? Ó, para você. Pensar quem é mais velho? Hã? Já parou pra pensar Quem é mais velho? Se sou eu, se é Humberto? Cara, eu vou te falar. Humberto tem idade para ser meu pai, cara. Vai ficar bravo demais comigo. Ai, ai. Mas, ó, você que acompanhou o Jurubebas até aqui, essa é a hora de você curtir, dar o like, compartilhar. Você tem um amigo que pensa em ter um negócio, principalmente na área de gastronomia e tal? Você conhece alguém? Então compartilha com ele. Fala, ó, escuta aí o que esse cara tá falando. Para você já vai abrir uma porta enorme, uma luz enorme aí na sua cabeça em relação, porque se tem uma coisa que você precisa ter muito cuidado para lidar bar e restaurante. Gente que vai mexer com comida, com pessoas, com gostos, com culinária, né? Isso não é para qualquer um, viu? Mas não é mesmo. Tanto é que muita gente, profissionais aí e tal, abre e desanda, né? Eu conheço um monte de casos. Então, assim, se você conhece alguém que vai lidar nessa área, esse aqui é um podcast, é um programa, é uma edição que essa pessoa precisa tomar conhecimento. Então nos ajude aí a ajudar as pessoas nesse sentido. Beleza? No mais, muito obrigado mesmo, né? E até a próxima com o pior e o melhor podcast do planeta, que é o Jurubebas. Grande abraço, fique com Deus e até lá. Tchau. Jurubebas.